Bom dia, eu me chamo Mirella e eu vou falar um pouco sobre os princípios do direito ambiental. Bom, inicialmente é bom a gente falar um pouco sobre o surgimento do direito ambiental, né? Ele surge no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, que diante das consequências catastróficas que foram observadas e de situações como crise hídrica e falta de alimentos, a fome generalizada, né? Houve a percepção da finitude dos recursos naturais e, com isso, a necessidade de uma forma de conciliar a preservação dos recursos com o desenvolvimento econômico, que é basicamente a sustentabilidade, com uma finalidade puramente pragmática. Diante disso, nós tivemos a Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, e dela veio a Declaração Universal do Meio Ambiente, em que os recursos naturais eles aparecem como patrimônio das gerações futuras, e cabe a cada país conservar, né, eles têm a tutela de conservar o seu patrimônio. Bom, no cenário nacional brasileiro, né, nós temos aqui como marco a Lei número 6.938, de 1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, e que foi um marco nacional, né, que demonstra o início da tomada da autonomia do direito ambiental, mesmo havendo menções anteriores ao direito ambiental, né, como o Código Florestal de 1934. A gente pode citar também a Constituição de 1988, né, que alicerça a sua abordagem, a abordagem do direito ambiental, de forma explícita e implícita. Bom, diante disso surge a pergunta, mas para que os princípios, né? Os princípios, eles são fontes do direito, assim como a jurisprudência, a doutrina, a lei, conferências internacionais, e são proposições iniciais que estabelecem fundamentos lógicos a serem seguidos. São o núcleo essencial do sistema normativo, eles expressam os valores essenciais, os valores primeiros, como já diz o nome. Eles orientam a criação e a interpretação das outras fontes do direito, inclusive a lei, né? E, assim, eles têm um viés hermenêutico. Eles permitem compreender, assim, a autonomia, o processo de autonomia do direito ambiental e a necessidade que isso tem, né? E também demonstram a forma como o ambiente é visto pela sociedade, pelo Estado, como isso deveria ocorrer, né? É uma questão sociológica, antropológica também. Bom, eu trouxe aqui uma frase do Ronald Dworkin, que ele valoriza muito os princípios. Ele fala que violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma, né? Que isso representa insurgência contra todo um sistema, a subversão sobre seus valores fundamentais, ou seja, eles alicerçam tudo, eles são o início, o princípio, literalmente, de tudo, no ordenamento jurídico. Bom, eu trouxe alguns princípios. O primeiro que eu vou abordar aqui é o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado. Primeiramente, é bom falar que há muita discordância dentro da doutrina sobre quais os princípios realmente importam, quais os princípios de fato. E eu trouxe aqui os que são mais comentados, né? Bom, temos aqui o do ambiente ecologicamente equilibrado, que ele é estabelecido no caput do artigo 225 da Constituição de 88, e ele fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Com isso surge a pergunta, né? Mas o que é o meio ambiente? E na Constituição não aparece explicitamente o conceito, mas ele é abordado na Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que traz como definição do ambiente, né, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bom, ele advém do princípio da dignidade da pessoa humana, que rege todo o ordenamento jurídico nacional e maior parte do internacional, né? E ele orienta os outros princípios, né? Ao trazer um direito difuso e fundamental. E a jurisprudência fala que, inclusive, ele precede todos os outros direitos, né? O direito
o ambiente ecologicamente equilibrado, porque sem um ambiente equilibrado, sem um meio propício à vida, com condições bióticas favoráveis, literalmente não há como ter outros direitos. Você não pode ter, sei lá, educação, saúde, se você não tem condições básicas à vida, como água. Enfim, né? Ele introduz a necessidade do Estado de focar as suas ações e medidas de preservação e apenas acolher subsidiariamente medidas de repressão ou de recomposição, reparação dos prejuízos ambientais. Bom, na Conferência de Rio 92, ele é reconhecido como um direito dos seres humanos a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Agora a gente tem o princípio do desenvolvimento sustentável, que ele é primeiramente citado na Conferência de Estocolmo, em 72, e repetido diversas vezes desde então, né? Ele procura atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Isso em relação à sustentabilidade, né? Que é uma citação do relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, de 87, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e foi a partir dessa época, mais ou menos, que começou a ganhar mais palco a questão da sustentabilidade. Bom, ele traduz a noção da necessidade de coexistência harmônica do desenvolvimento econômico com os limites ambientais, né? Que é justamente aquele modelo proposto necessário no pós-guerra. Ou seja, tem que haver harmonia entre as questões econômicas, ambientais e sociais. Sem isso, não há como ter um futuro viável. Ele é eminentemente constitucional, né? Inclusive, ele pode ser tirado de uma interpretação do caput do 225, que eu já citei antes, e ele também aparece constantemente nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Bom, a gente também tem o princípio da preservação, que surge na Declaração Universal sobre o Meio Ambiente, em seu 6º princípio, também no caput do 225, e nos artigos 2º e 4º da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Ele trata-se da adoção de políticas públicas de defesa dos recursos ambientais como uma forma de cautela em relação à degradação ambiental, né? Ele é aplicado nas hipóteses onde os riscos são conhecidos e previsíveis, de modo que se possa exigir do responsável pela atividade impactante a adoção de providências visando eliminar por total ou pelo menos minimizar os danos ocorridos. Ou seja, ele atua em hipóteses de dano concreto, em que a ciência tem a certeza de que aquilo será prejudicial, né? Um exemplo é a emissão industrial de gases de efeito estufa, que não podem simplesmente cessar de uma hora para outra no cenário atual, porém elas podem ser minimizadas, e tem que ser minimizadas. Outro exemplo também pode ser o dano gerado pelas mineradoras, como ocorreu em Mariana, e com toda aquela catástrofe. Enfim, também temos aqui o princípio da precaução, que aparece na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu princípio 15, né, que foi justamente esse que dividiu esse princípio do princípio da prevenção. Eles são constantemente confundidos. E ele traz aqui um brocardo, que é o indúbio pro saúde e indúbio pro natura, que basicamente na dúvida, você deve optar pela decisão que vai favorecer o meio ambiente e a saúde humana. Bom, o objetivo dele é idêntico, né, ao princípio da prevenção, que é basicamente antecipar a ocorrência das agressões ambientais, porém a aplicação é distinta. Ele atua com um risco incerto, é um risco potencial e desconhecido. Diante da incerteza científica, não há como saber 100% ainda se aquilo será prejudicial ou benéfico para a sociedade e para o meio ambiente em si. Um exemplo desse princípio é a transgenia, a forma como ela é tratada atualmente, né, que é o uso de organismos geneticamente modificados, por exemplo, na agricultura, que não há certeza se isso sei lá, vai acabar com a fome no mundo um dia,
ou se isso vai causar inúmeras doenças, não se sabe. Então, na dúvida, você deve botar um pé para trás e pesquisar mais um pouco antes de colocá-lo, em dúvida pro saúde e em dúvida pro natura. Enfim, também temos o princípio da responsabilidade, que aparece na Política Nacional do Meio Ambiente, né, nos artigos 4º, 9º e 14º, na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu princípio 13, e também no parágrafo 3º do artigo 225, né, que fala que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, são estipuladas sanções que variam se a pessoa for física ou jurídica, e elas ocorrem de forma simultânea e independente, né? Bom, nesse princípio, basicamente, os responsáveis pela degradação ao meio ambiente, eles devem ser obrigados a arcar com a responsabilidade e com os outros custos de reparação ou de compensação pelo dano causado, né? Basicamente, se você assume os riscos, você deve ressarci-los, se gerar o dano, né, de fato. Então, ele tem uma função de inibir a ocorrência, né, de sancionar e não de prevenir. E as penalidades disciplinares ou compensatórias, né, ao não cumprimento das medidas estabelecidas, elas são um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, né, e aparece, se não me engano, no artigo 9º, num desses 3 artigos aqui. Enfim, por último, nós temos aqui o princípio do poluidor-pagador, que aparece na recomendação C72-128 do Conselho Diretor da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, também na Política Nacional do Meio Ambiente, em seu artigo 4º, na Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, em seu princípio 16, e ele equivale basicamente a um subsídio à atividade econômica poluidora, né? Ele atua em forma de forçar a iniciativa privada a internalizar os custos ambientais gerados pela produção e pelo consumo na forma de degradação e de escasseamento dos recursos ambientais. Ele não permite simplesmente a poluição ou então pagar para poluir. Ele busca reparar o que não foi prevenido. Bom, ele é diferente do princípio da responsabilidade, eles também são constantemente confundidos, pois o objetivo não é recuperar um bem lesado, nem criminalizar uma conduta lesiva ao meio ambiente, mas sim afastar o ônus econômico que surgiu diante desse prejuízo ambiental da coletividade. Ele busca evitar que ocorra a simples privatização dos lucros e a socialização dos prejuízos oriundos dessa exploração dentro de uma determinada atividade econômica, como, novamente, a mineração, né? E isso aqui se traduz basicamente no equivalente ao enriquecimento ilícito. Bom, e com isso chegamos ao fim. E podemos concluir, né, que, apesar de ser relativamente recente, o direito ambiental como área própria é de suma importância na contemporaneidade, né, haja visto o cenário atual, e a sustentabilidade é a única saída para questões que ameaçam a vida na Terra hoje, como aquecimento global, escassez hídrica, surgimento de pandemias como a de Covid, que ainda estamos, enfim, e toda essa questão necessita ser levada mais a sério, tanto por nós como pelos governantes, né? Tanto na questão de seguirmos esses ordenamentos, porque eles de fato existem, né? Eles só não são seguidos, como na aplicação da lei em si. Bom, e diante disso, né, esses princípios eles se traduzem na essência de toda a aplicação dessa parte da ciência jurídica, assim como dizia o Dworkin, né? É uma afronta, é impensável você simplesmente ignorar tais princípios. Bom, então é isso. Obrigada pela atenção. Tchau.